Olá, olá a todos! Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro de hoje. Se você está aí assistindo na reprise, então boa tarde, boa noite e seja bem-vindo também. Olha, eu fico sempre pensando, toda vez que eu trago um tema para discutir aqui, eu imagino que seja algo que é complexo e difícil de se aplicar. Então, por isso que eu tento ajudar as pessoas de uma forma mais prática a realizar os seus sonhos. Então, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas a escreverem seu artigo científico em um mês para publicar em boas revistas de bom fator de impacto. Então, se você está aí precisando alavancar sua carreira, precisando melhorar o seu currículo, desenvolver a redação científica, eu te convido para você ficar aqui no canal. E se você tem mais alguma dúvida, não deixa de me mandar um direct ou colocar na caixinha de perguntas, porque a sua dúvida pode ajudar muitas pessoas. Então, às vezes você fica aí sem querer colocar a sua dúvida por vergonha, por receio, por achar que sua dúvida é muito boba, mas na realidade está ajudando você e muitas pessoas. Bem, então vamos lá entender um pouquinho mais desse tema de hoje, tá? Esse tema de hoje que é tão importante, como cultivar o hábito da redação científica. Gente, cultivar hábito é uma ação que a gente pode entender aí que ela é uma ação comportamental. E por que ela é comportamental? Porque exige da gente essa clareza do que é necessário, essa clareza do que eu preciso fazer, essa clareza de cada etapa que eu preciso seguir. Então, cultivar o hábito começa com o nosso entendimento. O que é necessário? Então eu fico sempre imaginando que todas as vezes que alguém me diz assim, eu não consigo fazer, eu fico pensando que outras pessoas têm 24 horas no seu dia, o mesmo tempo, e as pessoas conseguem fazer. A gente está num movimento que nós precisamos otimizar o nosso tempo para produzir melhor. Não é necessariamente produzir mais, mas é que a gente tenha um tempo mais livre para estar com a nossa família, para estar com os nossos amigos, para poder estar de fato vivendo a nossa vida. E cultivar o hábito é esse passo para acelerar esse processo de estar com os nossos. Por que é tão importante a gente ter isso em mente, ter isso claro? Porque às vezes e muitas vezes a gente está aí tentando e não consegue. A gente trava e aí vai desencadeando uma série de problemas emocionais porque a gente não cultiva um hábito de forma simples. E cultivar o hábito exige da gente persistência. Gente, a persistência é muito importante. Por quê? A nossa mente, o nosso psique, ele quer o tempo todo que a gente fique na zona de conforto. Eu quero o tempo todo dormir. Nossa, se eu pudesse, estava agora, lá na minha cama, dormindo agora, confortavelmente. Então, a mente humana, ela foi programada para voltar você para a zona de conforto. E essa programação, obviamente, é involuntária, tá? Então, o que você precisa é mudar o seu comportamento diante das circunstâncias, diante da cena. Então, a implementação de hábito, de qualquer tipo de hábito, exige da gente um compromisso. Então, esse é o primeiro passo. Isso é o que eu sempre falo para os meus alunos, é o compromisso de você conseguir aprender, de você conseguir fazer. Quando a gente se compromete e faz pela primeira vez, e a gente tem sucesso a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil. É que nem a prática de uma atividade física. Se você vai para a academia no primeiro dia, você volta completamente dolorido, que é uma prova de resistência maior do que praticar atividade física. Nossa, é muito complexo, é muito difícil, porque você vai, pratica o exercício físico, fica dolorido e logo depois você retorna para praticar e fica novamente dolorido. Só que se você tiver a persistência, uma hora
essa dor vai passar. Então, pensar o hábito da redação científica, é pensar como que eu vou implementar técnicas efetivas para conseguir escrever cientificamente, para conseguir aplicar o meu conhecimento de maneira mais prática, para não ficar muito tempo parado nessa jornada. O hábito da redação científica nos ajuda de maneira mais prática, entendendo o que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso para cultivar um hábito, especialmente da redação científica? O primeiro é constância. Eu preciso ser constante. Não dá para ser um dia eu faço e o outro eu não faço. Por quê? Se você faz um dia e depois faz daqui a 6 meses, você esqueceu o que você precisava fazer. Então, escrever cientificamente precisa ser feito todos os dias. Tem dia que você vai ter 2 minutos, 3 minutos. Faça o que você consegue. Porque ali você vai estar cultivando aquele hábito de aplicar o seu conhecimento científico. Agora, se você tiver mais tempo, faz com mais tempo. Então, o hábito da redação científica requer de você o quê? Essa constância. Comece com poucos minutos por dia. Comece a fazer aquilo um pouquinho de cada vez. Se diz que para implementar um hábito leva-se no mínimo 21 dias. E que 21 dias é mais do que suficiente. Eu não concordo muito com essa visão de que são apenas 21 dias, porque se a gente está ali motivado a fazer aquilo por um propósito, a gente vai cumprir os 21 dias. Mas depois, se a gente não tiver constância para continuar, a gente vai parar. Então, nós precisamos entender que o hábito da redação científica requer de você um horário na sua agenda. E um horário que você precisa, de fato, utilizar. Quando eu fico pensando em um horário na agenda, eu sempre fico pensando assim, qual é o horário que a gente vai arrumar para poder conseguir escrever cientificamente? Qual é o horário que eu vou parar para escrever cientificamente? E aí você vai ter que achar esse melhor horário. Só que às vezes, pra gente, nós somos mais uma vez aí burlados aí dentro desse nosso processo pelo cansaço. Ou então pelo amanhã eu faço, depois eu pratico. E o que você precisa entender no hábito da redação científica? Se você ainda não domina isso, você precisa colocar como a sua primeira tarefa do dia. O hábito de escrever cientificamente precisa ser a primeira ação que você vai executar no dia. Se você tem pouco tempo porque tem outras atribuições, gaste 5 minutos. Não gaste mais do que isso. 5 minutos por dia é suficiente para você desenvolver esse hábito. Agora, o que acontece muitas vezes? A gente trava com esses 5 minutos. A gente tem que usar o nosso tempo de uma maneira inteligível, de uma maneira aplicada. E o que faz com que eu consiga aplicar isso de forma bem objetiva e prática? É ter um planejamento de ações. Nada que a gente possa pensar e fazer não deve ser planejado. O planejamento da redação científica é um diferencial entre eu quero fazer e entre ter um artigo publicado. E o que isso vai acarretar? Alavancar sua carreira. Então, se você planeja um crescimento exponencial da sua carreira, você não pode deixar de pensar a redação científica como um recurso importante. O planejamento da sua carreira envolve aplicabilidade científica. Então, se está na gestão, você quer ser um clínico melhor, você quer ser um profissional diferenciado, você precisa ter a ciência como ferramenta. Você precisa ter a ciência como tomada de decisão. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, eu queria... E aí eu falei para ele, para esse meu amigo assim, para você julgar o que é o certo de fato, você precisa começar a aplicar a ciência de forma prática no seu dia a dia. Gente, a ciência não foi feita para ficar dentro de uma caixinha de Pandora.
ali, ela foi feita para ser aplicada de forma real, de forma constante. Então, toda vez que você pensa na mudança de carreira, que você pensa na aplicabilidade científica para sua carreira, você está pensando em quê? De forma mais prática e objetiva. Você está pensando na implementação de um hábito. Algo que deve ser uma rotina para a sua vida. Eu vou falar para vocês, a gente precisa sentir prazer naquilo que a gente faz, especialmente na produção científica. Só que para sentir isso, você primeiro vai sair da sua zona de conforto. Você vai sair dessa zona que te trava no sentido de avançar. Então eu me lembro que quando eu estava começando essa minha jornada científica, como era difícil escrever cientificamente. Nossa, era complexo. Por quê? Eu não sabia um caminho prático do que eu precisava abordar, do que eu precisava trabalhar, do que eu precisava construir cientificamente. E hoje, com o advento da tecnologia, da internet e de uma estruturação de um método aplicado, você consegue fazer isso. Então, olha esse canal digital aqui do Ciência em Texto. Está aqui para te ajudar a você tornar mais prático o seu processo científico. O seu processo de entender que a ciência ela é parte da nossa vida, ela é uma constante. Ela está todos os dias, então você precisa implementar isso como um hábito. Por que os atletas vão para as competições olímpicas? Ou então por que um time de futebol tem a competição de uma Copa do Mundo? Porque eles treinam. E o treino vira o hábito. Então, se você não usa o treino como recurso para você escrever cientificamente, vai ficar mais complexo. Às vezes, você quer começar a redação de um artigo científico pelo mais difícil, mas você não sabe o básico. Então, vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo artigo, às vezes, mais simples. Por quê? Porque você vai aprender o básico. E aí, quando você aprende a lógica do básico, você consegue aumentar a complexidade do seu processo criativo. Agora, você acha que é mais fácil eu implementar um hábito se eu falo, vou caminhar todos os dias 10 minutos? Ou se eu vou correr uma maratona? É óbvio que se eu falar para você que eu vou caminhar todos os dias 10 minutos, vai ser mais fácil, porque, olha, eu tenho quanto tempo? 10 minutos. Pronto. 10 minutos eu vou cumprir o que eu preciso cumprir. Agora, se eu falar, tenho que correr uma maratona, vixe, não tenho não tempo para isso. Outro dia a pessoa virou para mim e falou assim, uma pessoa do canal aqui, um seguidor falou assim, mas eu não tenho tempo. Eu falei, mas você precisa finalizar o ciclo. Mas eu não tenho tempo. Eu falei, então você precisa organizar. Porque se você quer escrever uma dissertação, uma tese, um artigo científico, se você quer mudar uma realidade, você precisa achar um tempo. Todo mundo tem 24 horas. Será que você não tem 5 minutos? Será que você não tem 10 minutos? Será que você não tem 1 minuto para escrever uma frase digitando no seu celular? Ou então, melhor, será que você não tem 1 minuto para você conseguir ditar para o seu celular uma ideia? Isso é implementação de um hábito. Às vezes a gente fantasia e cria na nossa mente o quê? Eu tenho que sentar na frente do computador, escrever uma página, ser extremamente produtiva aqui. Não. Você tem que sentar na frente do computador e conceber ideias, pontuar ideias. Então, é importante a gente ter clareza disso. A gente ter clareza do hábito e da implementação do hábito como uma construção científica. Um artigo científico baseado numa entrevista com vários pacientes seria caracterizado em qual tipo? Depende da sua pergunta. Não é esse ponto de que é uma entrevista com vários pacientes que vai caracterizar um tipo. Depende do seu objetivo, depende da pergunta de investigação que você tem.
Para definir o tipo de artigo, o tipo de estudo, eu preciso saber qual é a pergunta que eu tenho. Eu preciso saber qual é o tamanho da amostra. Eu preciso saber quantos pacientes vão participar. Então, é uma série de informações para caracterizar. Precisa saber se existe um grupo de comparação, ou seja, se tem pessoas que são doentes e pessoas que não são doentes. Então, não é tão simples, às vezes, a gente conseguir pensar o tipo de estudo somente com uma característica. Para a gente delimitar um tipo de estudo, um tipo de pesquisa, para a gente entender essa lógica, a gente precisa primeiro entender qual é a pergunta. Por quê? Se eu quero fazer uma pergunta que vai estabelecer uma relação de causalidade entre duas circunstâncias, entre dois eventos, é um tipo de estudo. Se eu quero somente observar o comportamento daquele evento dentro de uma população, é outro tipo de estudo. Se eu quero descrever características daquela pessoa somente, é outro tipo de estudo. Então, isso depende da sua pergunta. Uma pergunta clara nos leva a definir qual é o tipo de pesquisa e qual é o tipo de estudo. Então, isso precisa ser construído cientificamente. Então, a gente precisa ter essa lógica de forma mais clara e mais objetiva. Entender melhor esse ponto do que a gente faz. Então, quando você me diz assim, 60 pacientes, todos doentes, e pergunta sobre dificuldades enfrentadas por eles, seja no dia a dia com atividades normais até o tratamento, isso ainda não é suficiente para caracterizar um tipo de estudo. Poderia dar um chute aqui, que é um estudo descritivo, mas é um chute, não é afirmar. Por quê? Precisa compreender melhor as características e informações que você tem. Então, quando a gente pensa numa descrição de um artigo científico, a gente pensa em quê? Em elementos, em características da nossa pergunta. Então, você sempre tem que pensar assim, qual é o meu objetivo? Por isso que a implementação de um hábito começa pela definição do que eu quero fazer. Então, qual é o objetivo? Qual é a informação? Se você quiser, depois você pode me mandar um direct, que lá no direct a gente pode conversar e entender melhor o que significa isso. Porque é uma série de características que voltam para a pergunta, que voltam para o tema principal. Então, quando eu tenho a minha pergunta clara, fica mais fácil entender qual é o objetivo. E com o objetivo eu consigo delimitar qual é esse tipo de estudo. Então, você pode me mandar um direct que a gente converse, tá bom? Então, pensar o hábito nessa nossa rotina científica é importante. Eu vou escrever um objetivo. O que eu tenho que escrever no objetivo? Eu tenho que escrever usando uma técnica, o PVO. Então, se você tirar aqui hoje, por exemplo, 1 minuto, você faz o seu PVO. Nesse exemplo que a gente está discutindo aqui, por exemplo, você coloca a população, vai colocar a variável de interesse que você quer utilizar e o desfecho que você vai avaliar, doenças raras. Então, quando eu tenho esse desenho do meu PVO, vai ficar mais fácil entender essa caracterização. Vai ficar mais fácil entender essa lógica para escolher um tipo de estudo. Se vai ser uma pesquisa de natureza quantitativa, se vai ser uma natureza de pesquisa qualitativa, o que vai ser? Vai depender do tipo de avaliação que você quer fazer. Por isso que, às vezes, a gente está pensando no hábito de implementar e a gente queima etapas. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque senão a gente vai para a coleta de dados, coleta um monte de informação e a gente não sabe o tipo de resposta que a gente quer a partir daquilo. E a gente precisa ter clareza qual é o tipo de resposta que eu quero obter e qual é o tipo de pesquisa que eu vou conduzir. Hoje, muitos artigos científicos são publicados. Publicar um artigo científico não é difícil, não, gente. Não é. Se você parar para pensar. Agora, publicar um artigo científico com qualidade é outra história. Hoje existe um campo das revistas predatórias que estão aí o tempo todo te mandando convite para publicar artigo. Publicar assim, ó. Agora, sabe qual é o problema?
é você publicar uma informação que não é adequada, que não passou por uma avaliação criteriosa. E quando você publica um artigo dessa natureza, você está mexendo com a vida humana. Você está mexendo com as pessoas, porque aquilo é evidência científica que poderia estar sendo utilizada e pode estar sendo utilizado por uma pessoa que também não sabe sobre ciência e vai achar aquilo como uma verdade absoluta. Então, quando você pensa cientificamente na implementação do hábito, você está pensando num processo de aprendizado crítico. Você está aprendendo a ser mais crítico dentro desse universo. Todos os dias, quando você aplica esse ponto do conhecimento, você vai lembrar de quê? Quando você está implementando o hábito da redação científica, que você tem a oportunidade de revisar aquele tópico, aquele aspecto. Que você tem a capacidade de refinar o que você está fazendo. Por isso que precisa ser algo gradual a redação científica. Não dá para eu pegar, simplesmente abrir uma página, escrever e achar que está suficientemente bom. Não. Nós precisamos de tempo, mas a gente não precisa de 6 meses ou ano para escrever um artigo. A gente precisa de 30 dias. Mas a gente precisa da implementação do hábito. Quando eu vejo meus alunos falarem assim, escrevi 2 artigos, escrevi 3 artigos, escrevi 4 artigos, eu falo, nossa, que sensacional! Porque entendeu a implementação do hábito, da rotina, para conseguir avançar cientificamente, para conseguir construir de forma mais prática a lógica científica. Então, pensar a ciência dentro desse nosso universo é pensar a sua aplicabilidade. E não dá para pensar aplicabilidade científica se eu não faço isso todos os dias. Tudo eu uso ciência. Outro dia meu marido virou e falou assim para mim: Ah, Ana, eu vi aqui um determinado médico que está falando que não pode colocar a canela no kefir. Aí, kefir é um tipo de é tipo uma substância que melhora, né? É antibacteriana, antifúngica, enfim. Que melhora a nossa função intestinal. E aí você não pode colocar canela, porque a canela agita os fungos. Aí eu fiquei pensando, né? Meu marido não é da área de saúde. Aí eu fiquei pensando, onde é que você viu isso? Ele, eu vi isso num vídeo da internet. Era um médico que falava. Aí eu falei assim, interessante, né? Me mostra aí esse vídeo. E o vídeo, gente, o que o vídeo falava da canela? Falava que você não poderia colocar dentro da produção do kefir, mas que você poderia colocar na hora que você estava ali comendo. E aí eu perguntei assim, qual é a evidência científica disso? Fui procurar a evidência científica, né, daquela informação ali que estava sendo relatada. Não encontrei evidência científica. Agora, era mais confortável eu deixar meu marido acreditar num vídeo de uma pessoa que falou da internet sobre algo ou validar aquela informação cientificamente. Então, aqui na internet tem muita coisa boa, tem muita gente querendo fazer a mudança, mas tem muita gente também que não usa a ciência para isso e traz como uma verdade absoluta a partir da sua experiência e percepção pessoal. A gente não pode trazer algo que impacte a vida das pessoas sem saber como que a ciência trabalha com isso. Senão a gente fica no universo da crença, do eu acredito. Não, eu preciso trabalhar no universo do que eu sei, do que existe de evidência científica. Então, todas as vezes que você está pensando a ciência, você tem que pensar na sua aplicabilidade. Por exemplo, o kefir impacta diretamente na minha vida. O fato de não colocar canela vai alterar, sim, alguma coisa. Então, a gente precisa pensar nisso. Qual é a aplicabilidade? Então, kefir é um probiótico. Lembrei, um tipo de probiótico. Então, a gente precisa pensar o que na nossa aplicabilidade prática? Como que aquilo transforma o meu dia a dia? Agora, imagine se você está atuando numa clínica. Se você está atuando numa gestão, isso vai mudar a sua vida e de milhares de pessoas.
Então, quando você implementa o hábito, você está pensando em estratégias eficientes para escrever cientificamente. Estratégia número 1, planejamento. Estratégia número 2, tempo para você fazer isso, reserve pouco tempo. Estratégia número 3, se comprometa e coloque em prática. Se você não usa desses 3 recursos, você não vai conseguir implementar um hábito. Então, pensar cientificamente é importante, porque isso ajuda a gente. Outro dia eu recebi uma pergunta na caixinha: eu quero fazer residência, eu preciso escrever artigo científico? Precisa! Se você não tiver criticidade do que está ali, entender aquela lógica do que ele expressa, você não vai conseguir ser um profissional que tem de fato clareza da ciência atrelada. Então vai ser mais do mesmo. Se expressar usando a opinião do que outra pessoa diz. E, gente, escrever o artigo científico, pensar a ciência está muito além, é a transformação da sua realidade. Às vezes você está ali anos e anos trabalhando, desenvolvendo um processo de trabalho que é do mesmo jeito, que é da mesma forma, que não muda. E com a ciência você pode mudar o processo de trabalho. A gente tem que sair dessa zona de fazer sempre o mesmo. E eu falo isso porque eu trabalho na gestão. Eu sou servidora pública também, e eu trabalho na gestão. E eu fico vendo como a pesquisa muda aquela realidade. Como que a pesquisa, o grupo de pesquisadores que estão ali postos dentro da gestão, muda aquela realidade. Dos profissionais que estão ali, das pessoas, de gerar um processo de trabalho mais organizado, pensando no uso de tecnologias de forma mais aplicada. Então é interessante que a gente tenha clareza disso. Clareza de como eu uso o recurso científico. Então, por exemplo, nesse ano foi implantada uma aplicação web para mudar a realidade da investigação de óbitos no Distrito Federal. E isso nasceu de uma pesquisa. Isso nasceu de uma evidência científica. Então, se eu não aplico isso de maneira prática, pensando na construção da evidência científica, eu não consigo pensar e gerar uma transformação. Quando você está aí querendo uma construção científica, quando você está aí querendo pensar uma mudança de realidade, você está pensando na aplicabilidade. Implementar um hábito de redação científica é extremamente importante, porque quando você for um profissional, você precisa validar, você precisa demonstrar, você precisa apresentar como que você vai aplicar isso. Como que você vai conseguir pensar isso de forma mais prática. A live vai ficar disponível, tá? No YouTube, Facebook, Instagram. Depois vai ser disponibilizada. Tem uma pergunta aqui no YouTube. Planejamento. Para ter clareza na hora prática, você precisa ter planejamento. Planejamento, faça um roteiro. Porque com o roteiro você vai saber o que você sabe e o que você não sabe. Sem o roteiro você fica travado. Então, o hábito de escrever cientificamente exige de você isso. Esse roteiro. Essa mudança de comportamento. Esse movimento. Então, faça um roteiro para você saber o que você sabe e o que você não sabe. Se você não faz um roteiro, fica difícil. Fica complexo você avançar. Então, é importante ter isso em mente. Como que eu estruturo um roteiro? Como que eu faço um roteiro? Como que eu faço uma síntese de um artigo? O que que eu preciso ler? Uma coisa que eu estava contando outro dia para uma aluna minha foi o seguinte. Quando você está escrevendo cientificamente, você não tem que parar e buscar na internet para achar a resolução daquele problema. Falei isso também nos stories esses dias. Você tem que fazer uma lista de dúvidas. Você tem dúvida? Se você tem dúvida, você vai lá, anote a sua dúvida. E depois você pesquisa tudo de uma vez. Por quê? Você precisa ver o conjunto de informações ali construído. Você precisa ver o conjunto de informações exposto.
Se você não enxerga o conjunto de informações, você vai se sentir incapaz de escrever cientificamente. É muito mais claro quando você tem ali um conjunto de informações e você vê o que está faltando, do que você não ter nada e ficar travado no ponto 1. Não trave no ponto 1. Você vai fazer o quê? Vai ver todas essas questões, porque senão você não implementa o hábito. Então você faz ali um método, estrutura um método e depois você vai avançar de forma mais prática, de forma mais objetiva, para conseguir ter clareza exatamente daquilo que é necessário e daquilo que você precisa. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco. Vejo vocês na sexta, nos bastidores do artigo científico. Vou abrir caixinha amanhã. E aí, a partir dessa caixinha, você coloca a sua dúvida lá, que eu vou te responder ao vivo, aqui, nos bastidores do artigo científico. Até a próxima!